Eu escolhi essa música não apenas pela letra, que fala de Jesus ser a nossa paz e a razão do nosso viver, mas também porque ela foi escrita por uma mulher, a Major Joy Webb, e que é uma das muitas mulheres do Exército da Salvação, começando pela cofundadora, Catherine Booth, que ao longo da história do Exército tem sido de grande exemplo para outros, que tem dado de suas vidas em serviço a Deus, em serviço a outros. Algumas a gente talvez conhece um pouco mais, são de mais destaque, mas a maioria são mulheres que dia após dia cumprem o seu chamado, cumprem o seu serviço sem sequer serem vistas ou percebidas muitas vezes. Então, minha homenagem vai a todas as mulheres do Exército de Salvação, desde a sua fundação até agora, que têm sido de grande impacto ao redor do mundo. Aleluia! Todos são bem-vindos a esta reunião. Agradecemos também ao prelúdio preparado pela soldada Stephanie, lá de longe, lá da Inglaterra, para nós, também pelas suas palavras. Como é bom estarmos reunidos, mesmo que não pessoalmente, mas virtualmente, né? E nós temos essa facilidade com a tecnologia. Vamos continuar adorando ao Senhor, cantando o coro Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei, Deus é fiel. Deus é fiel.
da jovem soldada Nayara e da soldada Maiara, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aleluia! Meu nome é Nayara, sou jovem soldada do Corpo de Santa Maria e hoje eu vim dizer um pouquinho de uma das mulheres que impactam muito a minha vida. E é minha mãe, que ela não mede esforços para ajudar ninguém e ela tá sempre me cuidando. É minha irmã, né? Olá, vamos fazer a leitura bíblica de hoje. Se encontra em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Amém. Amém. Muito obrigada, Maiara e Nayara, por sua participação. E logo mais nós teremos a mensagem trazida pela Major Vanessa e ela falará um pouquinho mais sobre fé. E neste momento nós vamos cantar uma música que fala: transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor, me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. É uma oração também de todas as mulheres, principalmente, né? Porque a letra fala: eu quero ser uma mulher que adora, uma mulher que ora, cheia do poder de Deus. Você, homem, que está aí, também pode falar: Senhor, eu quero ser um homem que adora, o homem que ora, cheio do poder de Deus. Isso é uma oração para todos nós, né? E também é uma entrega. Você está se entregando para que o Senhor faça a transformação que precisa ser feita na sua vida. E logo depois também nós teremos algumas outras palavras de mulheres que foram impactadas por outras mulheres. E é interessante que não importa quantos anos você tem, não importa de onde você é, não importa onde você está, né? Você pode ser impactada por Deus através de outras pessoas e também pode impactar outras pessoas, né? Se você estiver disposta a Deus te usar. Então, vamos cantar essa música e logo depois ouvir as palavras de algumas pessoas também muito especiais.
cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Mulheres que impactaram a minha vida. General Eva Burroughs, uma mulher brilhante, inteligentíssima, super dedicada, que esteve com as pessoas mais importantes do mundo, mas quando eu tive a oportunidade de visitá-la na Austrália, e ela me disse: põe a sua melhor roupa, sapatos baixos, que eu vou te levar para conhecer os meus amigos. E quando a gente chegou lá, eram moradores de rua, pessoas que não tinham nada, mas tinham o amor de Deus através da vida dela, da sua entrega e da sua paixão. E minha mãe que me deu a vida, que me levou aos pés de Jesus para conhecê-lo como meu Salvador, que foi o meu maior exemplo e é o meu maior exemplo de serviço, de entrega, de dedicação, resiliência, amor, paixão. Minha mãe realmente é a pessoa que tem mais impactado a minha vida. Quando eu penso em mulheres que impactaram a minha vida, eu penso que foram tantas, mas uma das primeiras que vem à minha mente é a Rainha Esther, pela coragem e confiança que ela tinha em Deus. Uma oficial que marcou bastante a minha vida, impactou, foi a Major Souza, pela fidelidade e entusiasmo dela de servir a Deus, de contar o quanto Deus já fez na vida dela, de sua família, mesmo em tempos difíceis. A tia Cristina, pela coragem dela, pelo entusiasmo dela, pela dedicação em servir a Deus, pelo amor de estar na casa de Deus. E também uma última mulher que eu gostaria de citar é a soldada Sandra, lá do Corpo de Livramento, pela simplicidade dela, mas pela dedicação e cuidado sempre dela de estar na casa de Deus, de levar a sua família. Isso me impactou muito. Então eu agradeço muito a Deus por a vida de cada uma dessas mulheres e de tantas outras que passaram pela minha vida, e que Deus continue abençoando cada uma delas. Agradeço então a todas as mulheres que estão participando de alguma forma desta reunião, e continuando então vamos cantar a música Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E logo depois nós teremos algumas palavras e a oração da soldada Priscila Carvalho, lá do Corpo da Torre, no Nordeste do Brasil. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
Hoje me pediram para falar de mulheres que me impactaram. E assim que eu li a mensagem, me veio em mente 2 mulheres e eu quero compartilhar como elas impactaram a minha vida. Primeiro é minha mãe. Minha mãe, em meio às circunstâncias, não desistiu. Ela continuou sendo guerreira, passou por várias coisas, sempre teve uma fé absurda e eu sou muito grata a Deus por causa disso. E a segunda mulher que veio na minha cabeça foi a Major Rosa Mela. Eu sou muito grata a Deus porque ela teve uma influência enorme na minha vida espiritual. Ela investiu demais na minha vida espiritual, não só na minha, mas como de todo o corpo. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E agora, oremos pela mensagem. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, Teu cuidado, Teu carinho, Senhor, Tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que ainda nesse culto o Senhor quer falar tremendamente aos nossos corações, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, use o mensageiro, Pai, que o Senhor fale tremendamente, Pai, através dele. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ter uma direção repleta de homenagens às mulheres, porque amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E normalmente nós lembramos desse dia porque nós, mulheres, recebemos muitas homenagens pelas redes sociais, muitas frases, muitos dizeres, pessoas nos presenteiam, mas o que a gente esquece é que esse dia foi rodeado de lutas de mulheres por uma vida mais digna, por uma vida mais justa. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre este dia, Dia Internacional da Mulher, que é comemorado, que é lembrado no dia 8 de março. A data, ela na verdade nos frisa, ela reforça a importância da mulher na sociedade e a história de luta pelos seus direitos. É comum nesse dia, então, como eu já falei, as mulheres serem homenageadas, mas a origem envolve muitas histórias de dor, muitas histórias de sofrimento. Esse dia, na verdade, ele foi escolhido para ficar marcado no calendário porque muitas greves operárias de mulheres aconteceram em determinados momentos da nossa história, em vários lugares, manifestações em vários países, e ocorreu também um incêndio numa fábrica em Nova York. Na época, 146 pessoas morreram e apenas 20 pessoas eram homens. O resto dessas pessoas que morreram, que perderam suas vidas, eram todas mulheres que trabalhavam numa situação de risco, que trabalhavam numa situação desigual. E a data foi então definitivamente instituída pela ONU em 1975 e homenageia essa luta e toda a conquista das mulheres ao longo da nossa história. E a data dia 8 de março foi relacionada com uma greve de operárias russas em 1917. E não poderia ser diferente hoje. Nós vamos então ouvir, percorrer a história de uma mulher que se destacou pela sua fé e ousadia. A mensagem hoje vai nos relembrar a história da mulher do fluxo de sangue, uma história bem conhecida para muitos, de nós, que fala exatamente de uma postura determinada, de uma postura de fé, de uma busca por um Jesus que realmente podia, naquele momento, suprir todas as necessidades. E essa história dessa mulher do fluxo de sangue, está em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 a 34. Então, abra sua Bíblia que nós vamos estar fazendo a leitura de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos. Gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente
imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Essa mulher chama muito a atenção, porque assim como as mulheres citadas nas histórias que eu mencionei, de tanta dor e sofrimento, de tanta luta e de tanta busca por igualdade, essa mulher também nos surpreende muito, porque ela venceu muitas barreiras para chegar na situação e na condição que ela chegou de cura. Nós vimos que ela venceu muitas barreiras. Ela venceu a barreira de ser vista como impura, porque naquela época uma mulher com fluxo de sangue durante seu período era vista como impura, e essa mulher estava há 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, há 12 anos carregando a identidade de alguém impura. Ela estava fraca, porque ela buscava essa cura por 12 anos, então há 12 anos ela estava sofrendo dessa enfermidade, então ela já estava enfraquecida. Ela venceu essa barreira da fraqueza, ela venceu a barreira financeira, porque o texto diz que ela gastou tudo que ela possuía atrás da cura, em busca da cura, em todos os lugares, em todos os caminhos que eram apontados para ela. Ela ia, então ela venceu a barreira financeira e ela venceu a barreira da multidão, porque ela sabia que ela teria que enfrentar uma multidão para conseguir apenas tocar em Jesus. E ela enfrentou a maior de todas as barreiras, que foi o preconceito por ser mulher. Porque uma mulher naquela época não podia tocar, não podia falar com o homem. Uma mulher naquela época sofria muitos preconceitos e, além de tudo, além de ser mulher, ela era vista como impura. Ela estava naquele momento, naquela condição, como impura. Então, quando Jesus pergunta quem o tocou, o texto mostra que ela fica assustada e tremendo, porque ela sabia todos os riscos que ela correria ao contar o que ela havia feito naquele momento. E ela sabia todos os riscos que ela correria também por ser mulher e ter feito o que ela fez. Estamos falando de uma época onde as mulheres não eram contadas, não eram valorizadas, não eram vistas como ser humano. A mulher existia exclusivamente naquela época para servir o seu marido, mesmo diante de um juiz. A palavra dela não tinha validade nenhuma, mesmo que ela estivesse falando a verdade, mesmo que ela estivesse expondo a realidade, a palavra dela diante de um juiz não tinha validade nenhuma. Ela não sentava à mesa para compartilhar das refeições, ela ficava parada em pé diante da mesa para atender às necessidades do seu marido, caso ele precisasse de alguma coisa. Então as mulheres naquela época eram totalmente excluídas de todas as maneiras, vistas como um ser desigual, vista como um ser sem valor nenhum. Se um homem tentasse falar com uma mulher, ele era também considerado numa situação de pecado, porque nenhum homem podia se dirigir a uma mulher, porque ela era alguém muito inferior, que não tinha validade nenhuma, valor nenhum, e nenhuma mulher muito menos podia se dirigir a um homem devido à sua condição inferior. Uma das orações que fazem parte da liturgia judaica, né, para a gente poder ter essa noção, essa clareza do quanto as mulheres eram diminuídas, desprezadas, uma das orações da liturgia judaica diz: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher.
é uma oração dentro de tantas que eles fazem, né, de gratidão a Deus, e eles agradecem a Deus por não terem sido feitos mulher por Deus. Devido a tudo isso, as atitudes de Jesus naquela época chocavam muito as pessoas, porque Jesus vem para mostrar o contrário. Jesus vem para valorizar o ser humano por igual. Jesus vem para mostrar a importância das mulheres ao longo da existência da Bíblia e de tantas coisas que nós vimos Jesus fazer, de tantos olhares que Jesus lançou, olhares de amor, de importância, de valor para as mulheres. Jesus valoriza aquela mulher, ele valida a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, ele dá a devida importância a toda aquela situação, e ele então olha para aquela mulher, olha para suas necessidades e a cura. Então Jesus nos mostra, né, a igualdade de toda a criação, homem e mulher, a igualdade de todos os seres humanos, a valorização de todos, independente de sermos mulheres ou homens. Eu costumo olhar para essa cena, eu vislumbro essa cena e eu não consigo definir essa cena de uma outra maneira que não seja, foi o encontro do amor com o encontro da fé. O amor de Jesus por todos, igualmente, sem classificar, e a fé daquela mulher que rompeu todas as barreiras para encontrar este Jesus. Ela teve muita fé, pois já havia buscado sua cura em tantos outros lugares, já havia tentado com tantas outras pessoas a sua cura, mas ela não desistiu e ela teve fé. Quando ela ouviu falar deste Jesus, ela depositou nele toda a sua fé. Ela encontra com um Deus que sonda o nosso interior, enxerga as nossas necessidades, enxerga a totalidade do nosso ser. Jesus olha para cada um de nós não a partir de quem somos, homem ou mulher, pobre ou rico, estrangeiro ou não. Ele olha para nós a partir do que somos, filhos de Deus. E aí ele então sonda o nosso interior e, porque nos ama com amor incondicional, supre as nossas necessidades. Este é o único e exclusivo olhar de Jesus, a partir do que somos, não de quem somos, porque este é o nosso Deus. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas dores? Quais são os seus sofrimentos? Quais são as suas angústias? Nesta noite, Jesus te convida a romper as barreiras da fé. Nesta noite, Jesus diz para você que Ele olha você a partir do que você é, a partir da totalidade do seu ser, a partir das suas angústias, a partir das suas necessidades. Se eu tivesse que definir essa mulher em palavras, eu diria que essa mulher correu riscos, porque ela sabia exatamente o que poderia acontecer com ela a partir das suas atitudes, porque ela era uma mulher, porque ela estava numa condição de impureza, porque ela estava disposta a chegar até aquele Jesus, porque ela tinha fé que ali estaria a sua cura. Então ela correu todos os riscos. Ela foi determinada porque as barreiras não a impediram de chegar até Jesus. Ela venceu a multidão, ela venceu a sua fraqueza, ela venceu a sua condição, e essa mulher também teve fé. Ela teve fé que ali, naquele Jesus, ela encontraria a sua cura. Então essa mulher correu riscos, foi determinada e teve muita fé. De repente, nesta noite, é exatamente isso que você está precisando. É isso que você necessita fazer. Correr riscos em nome da fé em Jesus. Ser determinada ou determinado em nome de Jesus. Empenhar toda a sua fé para ir ao encontro deste Deus do amor, que está de braços abertos, olhando
para a completude do seu ser e disposto a fazer por você aquilo que é necessário. Gálatas 3, 28 e 29, o apóstolo Paulo nos diz: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Gálatas 3, 28 e 29. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Este é o Jesus que nos olha. A partir deste olhar, nós somos um em Cristo. Jesus validou o sofrimento desta mulher. Jesus valida o seu sofrimento. Jesus valida a sua dor. Jesus valida a sua angústia. Jesus valida e valoriza você. Ele vai ao encontro das suas necessidades. Ele sonda o seu interior e está disponível para fazer em você a sua vontade, realizar, operar em você a vontade dele sobre a sua vida. E eu termino fazendo a leitura deste livrinho que conta um pouquinho a história da mãe do exército. E diz assim: quando Catarine tinha somente 26 anos de idade, já possuía uma ideia esclarecida da importância das mulheres. Sabia que para servir a sua geração, como Deus queria, teria que trabalhar arduamente e melhorar a sua própria personalidade. Tinha que usar a sua mente, aprofundar e desenvolver o seu caráter. Dessa maneira, alcançaria o máximo de sua personalidade. Deveria ser capaz de transformar as tristezas, os deveres, as alegrias da vida da melhor maneira possível, tanto para si mesma como para outros. Era isso que Catarine sentia ser possível para todas as mulheres. Naquela época, quase todos pensavam que os deveres das mulheres estavam todos dentro das suas próprias casas. Mas Catarine tinha outras ideias. Sentiu que deveria compartilhar e apoiar ao seu marido em todos os problemas, zelar por sua alma e ajudá-lo em seu trabalho. Ela tornou isso claro para William Booth. A princípio, a opinião dela provocou uma pequena preocupação. Catarine acreditava que uma mulher poderia fazer um trabalho igual em valor ao do homem. William pensava que um homem era o melhor dos dois mentalmente. A isto, Catarine disse um firme não. Talvez faltasse à mulher educação, mas isso era porque não tinha as mesmas oportunidades que os homens. Catarine acreditava tão fortemente nisso que chegou a dizer que não se casaria com alguém que não concordasse com ela. Finalmente, William viu a verdade no que sua esposa dizia. Agora podemos ver isto como uma vitória ganha para as futuras mulheres do Exército de Salvação. Mulheres, nós somos importantes para Deus. Homens, nós somos importantes para Deus. Deus nos olha a partir do mesmo olhar. E eu finalizo dizendo exatamente isso. Deus nos ama completamente, independente de quem somos. Nos ama a partir do que somos. Seja homem, seja mulher, Deus nos ama. E o amor dele está disponível para todos nós que estamos neste momento ouvindo esse encontro, o nosso encontro com Deus. A vontade do Senhor em nos abençoar, a vontade do Senhor de ir ao encontro das nossas necessidades é disponível para todos nós. Sejamos mulheres, sejamos homens, sejamos crianças, jovens, pessoas mais experientes, brasileiros ou não, com condições financeiras boas ou não. O amor do Senhor é sobre todos nós igualmente. E o Exército de Salvação valoriza as mulheres e nos diz que nós podemos também ter uma vida completamente aos pés do Senhor, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, para também abençoar a outros, para também abençoar aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Dia Internacional da Mulher, um dia que nos lembra muitas conquistas, um dia que nos lembra muita dor, muito sofrimento. Se todos nós nos olhássemos
a partir do olhar de Jesus, como Ele nos olha. Não precisaria ter dias que definam pessoas. Não precisaria ter um dia específico para que pudéssemos refletir ou lembrar de alguma coisa. Somos todos um, como Paulo mesmo disse em Gálatas: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Louvamos ao Senhor por esses momentos de bênção, e neste momento nós vamos encerrar orando para que possamos sentir a presença deste Deus que nos olha por igual e que possamos viver os planos do Senhor para cada um de nós e para cada uma de nós. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo teu olhar igual, pelo teu olhar que vai ao encontro das nossas necessidades. Que todos que estamos aqui reunidos neste momento possamos depositar em Ti as nossas angústias, necessidades e sofrimentos, e possamos confiar e crer como a mulher da história que estudamos e aprofundamos através dessa mensagem. Ela teve fé e ela acreditou que o olhar de Jesus, que a presença de Jesus, que o poder de Jesus poderia ir ao encontro das suas necessidades. Que nesta noite possamos crer que Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que conhece as nossas dores, as nossas angústias, e que possamos ir ao Teu encontro como esta mulher foi, e que possamos ter fé para saber, Senhor Deus, que Tu nos olha totalmente, completamente, e que Tu venha ao encontro de tudo o que necessitamos. Eu coloco a vida de todos nas Tuas mãos, pedindo uma semana abençoada, pedindo uma semana onde possamos ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença, e que possamos deixar que Tu faças em nós e a partir de nós o Teu querer. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.